Graça e paz a todos, especialmente às mães, que o Senhor lhes abençoe, vocês são muito importantes para todos nós, para a igreja, para a sociedade e para aquelas mulheres que não tiveram ou não têm a oportunidade, a condição de ter um filho, saibam que vocês também são preciosas para o Senhor, maior deleite e a maior graça que vocês têm, assim como aquelas que são mães, é a pessoa bendita de Jesus e que Jesus abençoe grandemente a vida de todas vocês. Êxodo capítulo 13, essa é a porção que servirá de base para o sermão desta noite. Êxodo capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 16. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se não o resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Doar um filho à igreja. Essa prática existiu por séculos e foi comum na Europa, sobretudo na época medieval. A doação era vista pelas famílias como um presente para Deus. De fato, a mais famosa de todas as regras monásticas, as regras dos monges, isto é, a regra beneditina, escrita no século VI depois de Cristo, diz o seguinte: se porventura algum nobre oferece o seu filho a Deus no mosteiro, se o jovem é menor de idade,
façam os seus pais a petição de que ele será obediente diante de Deus e dos santos, e envolvam na toalha do altar essa petição e a mão do menino, e assim o ofereçam. Prometam sob juramento que nunca lhe darão coisa alguma em qualquer tempo, nem lhe proporcionarão ocasião de possuí-la. Ou então, se não quiserem fazer assim, mas como esmola desejam oferecer ao mosteiro alguma coisa, façam a doação das coisas que querem dar, reservando o usufruto para o mosteiro. E dessa forma que no menino nenhuma esperança permaneça, pela qual venha a ser enganado e possa perecer. Ou seja, os pais que doavam um filho à igreja, ao mosteiro, não podiam destinar presentes a ele. Se quisessem doar alguma coisa, tinham que doar a toda a comunidade. Essa era a orientação para os pais que queriam doar um filho à igreja. Deixem-me fazer uma pergunta aos homens da congregação. Quem aqui é o filho mais velho da família? Muito bem, há várias mãos levantadas. Olha, gente, se vocês tivessem nascido na Idade Média, muito provavelmente teriam sido entregues à igreja. Seriam monges, porque esse era o costume. O primogênito, sendo homem, era doado para a igreja. Vejam como Deus foi gracioso com vocês e comigo, eu também sou primogênito lá na minha casa. Nos séculos medievais, muitas famílias doavam seu filho à igreja porque entendiam que, ao agirem como Ana, que entregou Samuel ao sacerdote Eli, agradavam a Deus. Essa era a compreensão da época. Essa prática se baseava na ideia de que, entre os filhos, um deles devia se dedicar exclusivamente à causa religiosa, assim como os levitas no Antigo Testamento. E o texto bíblico lido, Êxodo capítulo 13, tem tudo a ver com os levitas, porque deve ser interpretado à luz de Números capítulo 3, versículos 12 e 13, onde Deus afirma o seguinte: eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus serão, eu sou o Senhor. É o que está em Números capítulo 3. A instrução do capítulo 13 de Êxodo foi dada a Moisés no caminho para o Mar Vermelho, após a instituição da Páscoa. Nessa porção bíblica é reiterado que a Páscoa deve ser celebrada anualmente, e por tratar-se de uma data que evoca o livramento dos primogênitos israelitas no Egito, Deus diz ao povo que eles, os primogênitos, lhe pertencem. Essa é a razão pela qual deveriam ser consagrados, como lemos no versículo 15. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Todos os primogênitos, tanto seres humanos como animais, são reivindicados pelo Senhor. É disso que os versos 2 e do versículo 11 ao 16 do texto lido trata. Esse é o assunto. Os demais versículos versam sobre a festa pascual, que tem a ver com o capítulo 12, que narra a saída do povo do Egito. Muito bem, diferente do que pode parecer,
A consagração dos primogênitos não implicava favoritismo divino para com o filho mais velho. Porque, numa primeira leitura, alguém pode pensar, se o primogênito era doado, ou Deus requeria para si o primogênito, então Deus estava favorecendo esse em relação aos demais. Não era esse o caso. Significava, na verdade, que toda a família pertencia a Deus, porque naquela época, no mundo antigo, o primogênito representava o centro e o futuro da família. Muito interessante isso. O primogênito tinha privilégios e responsabilidades especiais. Assim como os primeiros frutos, as primícias, representavam toda a colheita. Isto é, todos os filhos, a prole estava representada no primogênito. O primogênito pertencia a Deus, como toda a casa. O resgate dele, segundo a lei de Moisés, em Números 18, 16, não se dava mediante a morte de um cordeiro, mas por 5 ciclos de prata. Ou seja, Deus dizia, o primogênito é meu. E como é que a família ia resgatar esse primogênito que Deus reivindicava para si? Obviamente não através da morte dele. Não através da morte de um cordeiro, mas por meio de 5 ciclos de prata. Isso pode nos surpreender, haja vista que várias vezes na Bíblia um animal substitui um ser humano. Por exemplo, quando Deus quis provar Abraão, certo? Abraão estava preparado para sacrificar Isaque e Deus mesmo providenciou um carneiro que morreu no lugar de Isaque. No próprio capítulo 12 de Êxodo, em vez da morte dos primogênitos de Israel, foram mortos cordeiros, e o sangue desses cordeiros salvou os primogênitos de Israel, o que não aconteceu, sabemos, em relação aos egípcios, que tiveram que chorar a morte dos seus primogênitos. Mas, à luz de Números 18, é dinheiro e não animal que garante o resgate. Inclusive, séculos depois, a Bíblia menciona que José e Maria levaram o recém-nascido para Jerusalém, pelo fato de tratar-se do primogênito deles. Nós lemos no Evangelho de Lucas, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. José e Maria tiveram que pagar o que a lei exigia pelo resgate do primogênito Jesus. E quanto aos animais, porque o texto diz que os primogênitos humanos, por assim dizer, e dos animais pertenciam a Deus. Números 18, 17 diz que todos os primogênitos, bezerro, cordeiro e cabrito, deveriam ser sacrificados. Notem a diferença. O primogênito, varão, humano, ele era resgatado através do pagamento de 5 ciclos de prata. Mas se fosse o primogênito do gado, seja do gado bovino ou do gado, não sei como é que é o gado dos carneiros, né? Depois aí os irmãos me relembrem. Fosse o bezerro, fosse o cordeiro ou o cabrito, tinha que ser sacrificado. A exceção era o primogênito do jumento. O jumentinho não podia ser sacrificado, pois era cerimonialmente impuro. Mas como esse primogênito também pertencia ao Senhor, havia 2 possibilidades: ser resgatado com o cordeiro, notem o versículo 13, porém todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, ou seja, um cordeiro será morto no lugar dele, ou ser morto. No próprio versículo 13 diz, se não resgatares, será desnucado. Pois o jumentinho não podia ser ofertado como o bezerro, o cordeiro e o cabrito. Mas, pastor, por que o senhor está falando tanto de animal? A gente já não vive na época do Antigo Testamento, pastor. O senhor mesmo foi doado para a igreja, assim como eu, que sou o filho mais velho, o varão mais velho lá em casa. Já não estamos sob a perspectiva do Velho Testamento. Sim, e é por isso que nós vamos nos concentrar no ensino permanente do texto.
na verdade que está por trás da cerimônia de consagração dos primogênitos, no ensinamento que não caduca, no elemento que é atemporal, na mensagem que esse texto nos apresenta, que não depende de costumes, de épocas, de circunstâncias históricas. O grande ensino dessa passagem é a redenção ensinada. Essa é a grande mensagem, a redenção ensinada. Eu quero destacar 3 verdades que essa porção bíblica nos apresenta nesse sentido. A primeira delas é que o ensino da redenção cabe aos pais. Versículo 3. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Moisés fala ao povo. Agora o versículo 8. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Cabia aos pais explicar aos filhos a instituição da Páscoa, a grande manifestação de poder do Senhor na terra do Egito em favor do seu povo. Explicar-lhes o significado, por que anualmente eles rememoravam aquele acontecimento. Então Moisés, orientado pelo Senhor, se dirigiu ao povo e comunicou o que Deus havia dito a ele e a Arão. Portanto, os pais na terra de Canaã tinham que celebrar anualmente a Páscoa e explicar aos filhos o significado dessa festa. Ele instrui o povo quanto ao futuro. Notem o versículo 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, e segue a menção dos povos, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito neste mês. Isso faz todo sentido, irmãos, porque os pais são a autoridade de Deus sobre os filhos. De ponta a ponta na Bíblia, somos lembrados que esse ministério de ensino, de educação, o Senhor destinou ao papai e à mamãe. O primeiro casal, Adão e Eva, ensinou Abel e Caim a oferecer sacrifícios por seus pecados. Deus aceitou a oferta de Abel, mas recusou a de Caim. De quem Abel e Caim aprenderam isso? Dos seus pais. Os patriarcas orientaram e abençoaram seus filhos. Em Provérbios, Deus relembra esse princípio a todos nós. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. No Novo Testamento, lemos: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E também, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa responsabilidade não é dos avós. Essa responsabilidade não é dos avós. Não é somente das mães, porque alguns pais precisam entender que a educação dos filhos compete também a eles. Eles não podem descarregar esse ministério, esse labor, não é? Já estou aqui. Essa atuação, essa responsabilidade, somente no ombro das esposas. Não é da escola, nem mesmo da escola bíblica dominical, não é do Estado, não é da creche, é sua, é minha. Obviamente que a igreja, a escola, os avós podem contribuir, podem colaborar, mas eles devem colocar tijolos sobre o alicerce que é estabelecido pelos pais. Não devemos transferir essa responsabilidade, delegá-la a outrem. Com certeza, todos nós sabemos, é um desafio,
mas nós somos os pastores que Deus colocou para cuidar das ovelhas do rebanho chamado lar. Você, papai, você, mamãe, vocês são apacentadores da igreja que é a casa de vocês. Em Deus e por Deus é possível. O assunto é pertinente e reclama uma palavra pastoral de forma muito especial. Por quê? Porque existem pais que estão angustiados, sofrem, porque lidam com a tristeza, o sentimento de culpa por verem seus filhos distantes de Deus e da comunhão dos santos. Há pais que têm esse sentimento de culpa. Onde eu errei, ou o que eu poderia ter feito, o que eu deixei de fazer. Os pais são responsáveis pelo ensino da redenção, mas não pela redenção dos seus filhos. Cabe a nós ensinar, cabe a nós mostrar o Evangelho ilustrado em nossa vida, mas abraçar o Senhor, isso não depende de nós. A salvação sempre pertence ao Senhor, e a responsabilidade de cada pessoa, no tempo certo, responder ao chamado. Mesmo que você faça tudo certinho, não é a sua instrução que salvará seu filho. Eu vou explicar, vou repetir isso com muito cuidado para não ser mal interpretado, porque eu não estou aqui dizendo que a instrução não é importante, que ela não é necessária. É sim, o que eu estou dizendo é que, mesmo que você faça tudo certinho, cumpra bem o dever de casa, reze bem a cartilha, não é o seu esforço, não é a sua competência, não é a sua habilidade que vai converter o seu filho. É a graça de Deus. Assimile isso para evitar, por um lado, o orgulho espiritual, porque há pessoas, ou há pais que às vezes, por mais que não verbalizem, dão a entender de que, meus filhos estão na igreja porque eu fiz tudo direitinho. Não, papai. Mesmo que você tenha feito tudo direitinho, seu filho está na igreja porque Deus usou essa instrução segundo o propósito dele. E, por outro lado, há aqueles que carregam a culpa pelo filho pródigo da sua casa, por aquele filho que ganhou o mundo. Mas atenção, o fato de a instrução dos pais não ser o fator determinante na salvação dos filhos, não implica dizer que ela seja irrelevante ou que deve ser negligenciada. Reverendo Augustus Nicodemos, um pastor muito conhecido em nossa denominação, há alguns anos, em uma palestra dada no seminário JMC, mencionou que seus 2 filhos estavam desviados. Essa é uma situação que muitos pais têm experimentado. Ao mesmo tempo, convém lembrar que o que determina a salvação de uma pessoa é a eleição de Deus. Antes que houvessem nascido, diz a Bíblia, Deus amou a Jacó, mas se aborreceu de Esaú. Mas é preciso ter cuidado para não entender que isso torna o esforço dos pais inútil. Pais piedosos são bênção para os filhos, mesmo quando eles não se convertem. Em resumo, faça tudo o que estiver ao seu alcance para educar, para instruir, para orientar seus filhos no caminho do Senhor. Leve o Evangelho a sério, viva o Evangelho para que a sua vida seja também um estímulo à piedade deles. Mas se mesmo assim os seus filhos não se converterem, descanse no Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. E mesmo que o seu filho nunca se converta, a sua educação, a sua instrução, o beneficiou de muitas maneiras, porque retardou os efeitos do pecado na vida dele. Quando filhos são criados em um lar onde há temor do Senhor, existem muitas bênçãos, muitas consequências benéficas para esses filhos.
E às vezes Deus usa a semente que foi plantada na época em que aquele filho estava sob a proteção dos seus pais, para lá na frente fazer essa semente vingar e trazer aquele filho pródigo à sua presença. Então, faça tudo o que estiver ao seu alcance. O texto nos diz que a responsabilidade pela educação dos filhos pertence aos pais. Se Deus usar a sua instrução, o seu esforço para converter seus filhos, amém, louvado seja Deus. Mas se isso não acontecer, não carregue um sentimento de culpa. Porque é a responsabilidade dos filhos abraçarem ao Senhor Jesus. Agora, pastor, e se eu não tiver feito o meu trabalho como deveria fazer? Peça perdão ao Senhor e confie no perdão de Deus. Aceite o perdão do Senhor. Nós não somos chamados a viver sobre o jugo do sentimento de culpa. Peça perdão ao Senhor, aceite o perdão do Senhor e trabalhe enquanto você tiver vida e condições para levar o Evangelho, para relembrá-lo das verdades que você eventualmente não transmitiu como deveria. Há um segundo ensinamento que essa porção bíblica nos apresenta. O ensino da redenção deve basear-se na experiência da redenção. O ensino da redenção, que é o mesmo que salvação, deve basear-se na experiência pessoal. Versículo 8, segunda parte. É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Os pais que haviam visto o poder de Deus, testemunhado as maravilhas, sinais e prodígios que Deus havia operado no Egito. Os pais que tinham experimentado o cuidado gracioso do Senhor, impedindo que várias das pragas visitassem os lares israelitas, ou seja, que atingissem somente os lares egípcios. Aqueles que cruzaram o deserto, que cruzaram o mar, protegidos e amparados por Deus, que foram guiados durante um dia por uma nuvem e à noite por uma coluna de fogo, que diariamente receberam maná, pão celestial, codornas, que foram alimentados por Deus, esses que tinham experimentado a graça do Senhor, a eles competia o ensino da redenção. A melhor forma de impactar nossos filhos é falando de algo que nós experimentamos, que conhecemos de fato. O exemplo fala mais alto do que qualquer discurso. É importante ressaltar isso porque em diversas situações da vida é possível que conhecimento e prática andem separados. Muitos professores de química jamais entraram em um laboratório. São capazes de explicar as fórmulas, mas nunca fizeram experimentos com elas. A grande maioria dos que ensinam história jamais colocou o pé em um arquivo. Há comentaristas de futebol que nunca disputaram uma partida como jogadores profissionais. Pessoa comentando futebol é um catedrático, é um doutor. Eu que gosto de futebol, eu me lembro, por exemplo, no início da década de 90, um comentarista que eu gosto muito, pessoalmente, é o Falcão, ex-jogador do Internacional, que brilhou na Copa de 82. Eu acho os comentários do Falcão maravilhosos. Eu acho que ele consegue explicar a tática do jogo. Em 1991, Falcão foi o técnico da seleção brasileira na Copa América. O Brasil foi um fiasco. Onde eu quero chegar com isso? Você já percebeu? Fácil é comentar. Fácil é dizer, faz isso, errou, fez essa mudança, botou o jogador, a estratégia, a tática não deu certo. Fácil é comentar o jogo. Vai dirigir jogador na beira do gramado. É uma outra história. Em nosso país, talvez o campo que melhor ilustre como discurso e prática podem estar separados seja o da política. O que tem de gente nesse imenso Brasil ocupando cargo na administração pública, sem saber administrar nem conta de Facebook, é inacreditável.
gente que não tem preparo, gente que não consegue proferir uma frase com sentido, com lógica. O falecido jornalista Joelmir Betting dizia que a política econômica brasileira costumava estar nas mãos de teóricos que nunca aprenderam que na prática as regras são outras. Inclusive, um dos seus jargões mais conhecidos era: na prática, a teoria é outra. Obviamente, isso não é uma lei científica, não é uma verdade, não é um princípio universal, mas nós sabemos, a experiência mostra. Muitas vezes a gente estuda, memoriza, quem sabe, a receita de bolo, pede uma explicação de como fazer isso ou aquilo com alguém que entende, aí na hora que você vai fazer, você percebe que na prática a teoria é outra. Então existem várias áreas na vida em que teoria e prática podem andar separadas. A religião não está imune a esse perigo. Isso também pode acontecer na esfera religiosa. Basta lembrar o quanto Jesus criticou os fariseus por terem uma vida bem diferente do que discursavam. Muitos deles eram sepulcros caiados, isto é, bonitos por fora, mas podres por dentro. A vontade de Deus é que os pais transmitam aos filhos uma fé viva, baseada na experiência pessoal com Ele. Verso 14, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. A finalidade da educação cristã não é a transmissão de conhecimento, mas a de compartilhar piedade, temor a Deus. Isso vai além do conhecimento. Jesus, no Evangelho de João, em sua oração, declarou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Irmãos e irmãs, a verdadeira teologia não é conhecimento sobre Deus, mas conhecimento de Deus. Há uma diferença. Uma coisa é conhecer sobre Deus. Uma coisa é saber explicar os conceitos teológicos e doutrinários, é saber manusear, folhear e explicar textos bíblicos. Uma outra coisa é ter intimidade com o Senhor e conhecer a Deus. É chegar onde Jó chegou. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pais, será fatal se vocês falarem do Evangelho aos seus filhos sem conhecerem aquele que é o próprio Evangelho, Cristo. Quando a gente viaja de avião, escuta: em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente à sua frente. Coloque primeiro a sua e só então auxilie quem estiver ao seu lado. Lembram dessa frasezinha? Moral da história: primeiro cuide de você, depois do outro. Isto é colocar em prática o conselho de Paulo a Timóteo e a todos nós. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que nossos filhos queiram amar a Deus pelo amor que nós, pais, devotamos a Ele. Uma das cenas mais lindas da Bíblia é o diálogo entre Ruth e Noemi. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Por que Ruth não quis se afastar de Noemi? Porque ela amava as aulas de teologia que Noemi dava? Não, irmãos. Porque ela viu que Deus era uma realidade presente, constante, evidente, inquestionável na vida de Noemi. Que Noemi era uma mulher de Deus. E ela não queria estar longe dessa pessoa que tanto a havia abençoado. Mas, pastor, entendi, legal.
Eu concordo com o que o senhor está expondo, talvez alguém pense. A questão é como fazer isso, pastor? Como, pastor? A resposta é o terceiro ensinamento do texto. O ensino deve combinar teoria e prática. A partir do versículo 11, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Versículo 14, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isto? Que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Na terra de Canaã, os pais deveriam sacrificar o primeiro macho, bezerro, cordeiro e cabrito. E se quisessem resgatar o jumentinho, tinham que sacrificar um cordeiro no lugar dele. Imaginem vocês a quantidade de vezes que esse ritual era realizado ao longo do ano. Toda vez que nascia um bezerro, toda vez que nascia um cordeiro, toda vez que nascia um cabrito, sendo o primeiro, a primeira cria, macho, tinha que ser consagrado. Os judeus eram um povo pastoril, pois viviam dos seus rebanhos. Então, eles, muito frequentemente, se deparavam com animais nascendo. Amanheceu, o pai, acompanhado dos filhos maiores, se dirigia ao rebanho para levá-lo ao pasto, para pastar. Chegando ali, deparava-se com um bezerrinho nascido naquela noite, ou o cordeiro, podia ser o cabrito. O pai tomava esse animal primogênito e o sacrificava, o imolava em oferta ao Senhor. Nesse momento o filho perguntava, versículo 14, que é isso? Papai? Se era a primeira vez que o filho presenciava o cerimonial, o sacrifício, papai, que é isso? A cena era uma aula que o pai dava aos filhos. A instrução era dada ao mesmo tempo em que o sacrifício era realizado. Teoria e prática se harmonizavam diante dos olhos e dos ouvidos dos meninos. O diálogo acontecia, não era um monólogo, e essa não era a única situação didática em Israel. Na terra de Canaã, no meio do povo de Israel, anualmente os judeus celebravam 3 grandes festas. A Páscoa, quando comiam pão sem fermento durante 7 dias, os versículos 6 e 7 nos explicam isso, e também o 8º. Sacrifícios eram realizados no primeiro e no último dia, durante a semana da Páscoa. Essa era a primeira festa que iniciava o ano civil em Israel. A segunda festa, a festa das primícias, também conhecida como Pentecostes, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa, quando os primeiros frutos, as primícias, que representavam toda a colheita, assim como o primogênito representava toda a prole, quando os primeiros frutos eram entregues aos sacerdotes para serem ofertados ao Senhor. Nesse momento, no ato de entrega dos primeiros frutos, dos primeiros feixes ao sacerdote, o pai de família recitava a história do Êxodo. Quando lemos Deuteronômio 26, isso é informado. Por ocasião da entrega das primícias, o pai rememorava que Jacó, arameu, havia chegado no Egito há muito tempo atrás, com pouca gente, mas Deus o havia abençoado, e agora o povo tinha terra, tinha propriedade, podia plantar, colher e agradecer a Deus. Então, a festa das primícias fazia com que os pais contassem história do Êxodo para os filhos e como Deus havia dado uma terra maravilhosa para eles, terra que mana leite e mel. E tabernáculos, para relembrar, terceira festa, o tempo de peregrinação no deserto. A gente sabe que o tempo de peregrinação no deserto foi de 40 anos. O povo viveu em cabanas, em tendas.
Durante 7 dias, por ocasião da festa dos tabernáculos, a família morava em cabanas feitas de ramos e galhos de árvores. Eu imagino que as crianças deveriam adorar essa festa dos tabernáculos. Iam, para o terraço da casa ou para o quintal, e aí o pai providenciava os ramos da palmeira, quem sabe fazia ali uma cabana, uma tenda, e durante 7 dias a família ia viver como os índios, numa pequena oca. E aí o pai tinha que contar que durante 40 anos o povo havia peregrinado por causa do seu pecado no deserto. Percebam como Deus envolvia os pais na educação dos filhos. Eles tinham que se preparar, assar pães sem fermento, recolher os primeiros frutos e levá-los ao sacerdote, habitar em tendas. Todas essas ações eram acompanhadas de explicações. E hoje, o que cabe aos pais cristãos? Quem aí topa uma festa das cabanas na igreja? Brincando, viu, gente? Apenas apresentar os filhos para o batismo e trazê-los à igreja no domingo? A isso se resume a missão dos pais? Não, isso é o mínimo. Devemos ensiná-los a orar, orando com eles, contar-lhes histórias bíblicas, reservar um momento para o culto doméstico, explicar aos nossos filhos o que é pecado, porque Jesus morreu, ensiná-los a pedir perdão ao Senhor e a confiar em Cristo. Eu não sei na sua casa, mas lá na nossa, quase todos os dias, quando eu ou Carla oramos com as crianças no momento delas deitarem, delas dormirem, a gente inclui: perdoa os nossos pecados que aprontaram. Principalmente o Timotinho. Então, já sabe o que é pecado. Já sabe que tem que pedir perdão. Então, cabe a nós, irmãos e irmãs, ensinar aos nossos filhos que eles precisam da graça de Deus em todas as situações. Vai acontecer, se é que ainda não aconteceu, se é que não está acontecendo, de eventualmente seu filho chegar ou filha e falar assim: mamãe, hoje o coleguinha me bateu, puxou meu cabelo, me deu um chute, me mostrou a língua. E você, talvez, num ímpeto carnal, porque nessa hora o coração de pai e mãe bate mais forte, talvez, se você não estiver na dependência, você fala assim: devolva, não aceite, não faça isso. Diga: filho, fale para a professora, fale para o professor, diga que isso não está certo, e se ele repetir, você vai me falar novamente, e o papai vai ter que ir à escola conversar. Ou seja, ensine seus filhos a pagar o mal com o bem. Isso é o Evangelho. É disso que o mundo precisa. Eu não estou dizendo que você não pode, não deve matricular seu filho no karatê, no judô, no jiu-jitsu, para saber se defender, porque o mundo é cada vez mais complicado, mas ensine o seguinte, e principalmente, que ele não dependa das forças dele, que ele dependa primeiramente do Senhor. Tudo isso parece simples, mas os pais sabem que não é. O dia a dia, os afazeres, os aparatos eletrônicos, a correria da vida, todas essas coisas criam dificuldades, mas precisamos nos organizar e priorizar isso. A infância é a época em que os valores são sedimentados, é uma etapa única e especial, é a fase que reivindica a maior atenção dos pais. Numa ocasião, o reverendo João Petrecelli, um pastor da nossa igreja, que hoje está servindo na Itália, mas ele serviu durante 6 anos em Santiago do Chile. Ele era pastor ali em Santiago, da 5ª Igreja Presbiteriana da capital, e ele teve que fazer uma viagem para dar assistência a uma igreja distante. E naquela ocasião, a sua filha Nicole, com 6 anos, começou a chorar, porque não queria que o pai viajasse, que o pai se ausentasse de casa.
E aí o pastor Petrecelli disse à filha: filho, o papai vai pregar a palavra de Deus às pessoas, essa é a razão pela qual o papai vai viajar, vai ficar fora de casa. Sabem qual foi a resposta da menina de 6 anos? Mas eu também preciso ouvir a palavra de Deus. Aquela criança com 6 anos entendia que ela também precisava do que o pai ia levar aos demais. Eu admiro muito aqueles pais que conseguem alcançar o coração dos seus filhos. Alguém já disse que Noé foi o missionário mais eficiente do mundo. Mas como se ele anunciou o dilúvio e ninguém de fora da sua casa creu na pregação dele? Ora, os da sua casa acreditaram. Sua mulher, os 3 filhos e as esposas dos filhos, isto é, as noras de Noé. A Bíblia diz em Hebreus 11 que, pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. A pregação dele salvou sua família. As pessoas da nossa casa creem no que dizemos? Nosso cônjuge leva a sério o que falamos? Nossos filhos têm visto Cristo estampado em nossa vida? Na forma como administramos o dinheiro, o tempo, como nos envolvemos com a igreja, a nossa atuação profissional, como dirigimos, como nos portamos no trânsito. Jó, cujos 7 filhos e 3 filhas, é outro personagem que me inspira, porque os seus filhos tinham a alegria de ir à casa uns dos outros, aqueles irmãos viviam em harmonia. O pai do filho pródigo, que amou o filho enquanto ele estava dentro e também fora de casa, quando o rapaz entre os porcos caiu em si, não hesitou em voltar para casa, porque sabia que os braços do pai lhe acolheriam. Ele sabia que mesmo tendo enfiado o pé na lama, na jaca, ele ia encontrar o coração e os braços do seu pai abertos. Numa ocasião, em algum lugar desse imenso Brasil, um filho decidiu voar para longe do ninho familiar. Queria ganhar o mundo, é a ilusão de ter liberdade. Os pais ficaram anos sem ter notícias daquele filho, não sabiam do seu paradeiro. Esse jovem, infelizmente, contraiu AIDS e, debilitado, escreveu uma carta aos pais. Pediu perdão pelo que fez, contou sobre sua enfermidade e disse que gostaria de voltar ao lar, mas que não tinha certeza se eles o receberiam de volta. E sugeriu que, se estivessem dispostos a acolhê-lo, que colocassem um lençol pendurado na árvore que ficava no terreno da casa e que podia ser avistada desde a rua. Dessa forma, se ele visse o lençol na árvore, saberia que os pais o receberiam. Meus irmãos e irmãs, os pais não colocaram um lençol, mas vários, na árvore e também sobre o muro do terreno da casa. Irmãos, para que alcancemos o coração das pessoas, devemos integrar teoria e prática. Não somente no que diz respeito à transmissão de conteúdo, mas na nossa vida, não somente em discurso, mas levar a sério aquilo que nós dizemos, falamos aos nossos filhos. Nesta noite, sobre a redenção ensinada, o Senhor nos ensinou, através dessa porção bíblica, que o ensino da redenção cabe aos pais. Que o ensino da redenção deve basear-se na experiência da redenção. E também que o ensino deve combinar teoria e prática. O Novo Testamento apresenta Jesus como o primogênito de toda a criação. O primogênito entre muitos irmãos. O primogênito que nos resgatou das trevas
e nos alçou e nos colocou na presença de Deus. É por isso que Hebreus diz que nós constituímos a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Meus irmãos e irmãs, essa passagem aponta para Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Somente em Jesus nós vamos ter suficiente graça para andar como convém e para ensinar aos nossos filhos que vale a pena servir a Deus. Que Jesus, de fato, é o caminho, a verdade e a vida. Vamos nos colocar em pé e orar. Senhor, nós somos fracos, imperfeitos, limitados. Muitas vezes nossas forças terminam. Nos sentimos, Senhor, pequenos diante de tantos desafios, às vezes amedrontados frente a notícias que não são animadoras. Quantas vezes, Senhor, lágrimas têm descido dos nossos olhos. Às vezes nosso coração, Pai, está quebrado, está em ruínas. Por vezes, por fora, somos heróis, mas por dentro sabemos, Senhor, que não estamos bem. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Derrama sobre os nossos lares graça. Conceda, Senhor, temor do Teu nome a todos os pais, inclusive eu, para que levemos a sério o Teu Evangelho, para que Cristo seja uma realidade cada vez mais evidente, cada vez mais explícita, cada vez mais encarnada em nossa vida, para que os nossos filhos e filhas vejam em nós, Senhor, o temor devido ao Teu nome, e para que falemos, Senhor, enquanto temos condições favoráveis para fazer isso. Os filhos são herança do Senhor, como diz a Tua palavra. E como as flechas devem ser preparados para o alvo, e o alvo, Senhor, é te servir nesse mundo caído, é serem preparados para a vida. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça para alcançar o coração dos nossos filhos, para que eles sejam nossos amigos, para que, de fato, Senhor, nós sejamos para eles pastores além de pais. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. E que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e tão bondoso Pai, e a doce e restauradora consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.